Olá a todos, eu me chamo Lislane e hoje eu vou falar um pouco acerca do método de Adam Besford Moulton, preditor corretor fracionário. Esse trabalho ele foi desenvolvido em parceria com o professor Rubens, da Unesp de Bauru, e em parceria com o professor Fernando, da Unesp de Botucatu. Aqui nós temos um roteiro, de como acontecerá essa apresentação. Então, inicialmente, eu vou falar um pouco acerca das principais definições relacionadas ao cálculo fracionário. Vou apresentar os principais passos na construção do método numérico, alguns resultados, as principais considerações finais e algumas referências que foram importantes. O cálculo fracionário, ele lida especificamente com o cálculo de derivadas e integrais de ordem não inteira, e nas últimas décadas tem se tornado uma ferramenta importante na descrição da dinâmica de sistemas complexos. É possível encontrar aplicações dessa teoria em diversas áreas do conhecimento, como engenharia, química, física, medicina, biomatemática, economia e muitas outras áreas. Entretanto, mesmo com todo esse avanço das técnicas relacionadas ao cálculo fracionário, encontrar solução analítica para as equações diferenciais fracionárias nem sempre é uma tarefa fácil. Então, nesse sentido, surge a ideia de se obter soluções aproximadas por meio de métodos numéricos. Na literatura, ainda são poucos os métodos numéricos encontrados. Nós podemos destacar aqui, entre esses métodos, o método GL, o método NSFD, que são métodos numéricos baseados no operador de Grunwald-Letnikov, e o método ABM, que é o método que eu vou apresentar a seguir. Esses métodos, além deles dependerem da definição do operador fracionário utilizado, eles possuem um alto custo computacional. Isso acontece devido a características de memória hereditária e pelo fato de que o operador fracionário é um operador não local. Então, nesse contexto, o objetivo desse trabalho é apresentar a construção do método numérico ABM para a solução numérica de uma equação diferencial de ordem fracionária. Aqui nós temos a primeira definição relacionada ao cálculo fracionário, que é a definição da integral de Riemann-Liouville. Então, essa integral de ordem alfa de uma função f de t, ela é denotada por I alfa, f de t, e é definida como sendo o produto convolução entre a função Gelfand-Love e a função f de t. Essa função Gelfand-Love, ela é definida por meio dessa expressão aqui, ok? E aqui nós temos a função gama. Depois nós temos aqui a definição da derivada de Riemann-Liouville. Então, a derivada fracionária de Riemann-Liouville de ordem alfa de uma função f de t, ela é definida como sendo a derivada de ordem n da integral de ordem n menos alfa da função f de t. Uma vez que nós invertemos a ordem desses operadores, nós temos, então, a derivada fracionária de Caputo, ou seja, o operador derivada de ordem alfa, no sentido de Caputo, ele é dado como sendo a integral de ordem n menos alfa da derivada de ordem n da função f de t, ok? Agora eu vou falar um pouco acerca da construção do método ABM, a construção do método numérico ABM. Esse método, ele é um método multipasso, ou seja, ele necessita da aproximação da solução em diversos pontos. Além disso, o método ABM, ele é um método baseado em integração numérica, ok? Então, considere esse problema de valor inicial de ordem fracionária definido aqui na equação 1, onde esse d alfa representa a derivada de Caputo, para alfa entre 0 e 1, então, por meio da composição do operador de integração com o operador de diferenciação, nós conseguimos reescrever essa equação 1 dessa forma, ou seja, nós temos aqui uma referência da integral feita pela integral de Volterra. Então, para obter uma aproximação para essa integral de Volterra, nós empregamos a quadratura da regra dos trapézios, de modo que esses nós TJ, eles são determinados de acordo com essa função peso, ok? Ou seja, o que isso significa? Então, nós temos a integral de T0 até Tn mais 1 dessa função peso, isso é aproximadamente
como sendo a integral de t0 até tn mais 1 dessa função peso gn mais 1 de u du. Okay? Com isso, então, o lado direito da equação 2, dessa equação anterior, ele pode ser reescrito por meio desse somatório, no qual esse AJN mais 1 ele é definido por meio dessa integral dada aqui na equação 3. Nessa equação 3, essa função φ de Jn mais 1, ela é definida por meio dessas expressões, ok? Quando nós temos nós igualmente espaçados por um passo h, então essa equação 3, dada anteriormente, ela pode ser reescrita dessa forma, ok? Para j entre n e 1, entre 1 e n, nós temos o que então? Que esse AJN mais 1 pode ser reescrito por meio dessa equação 4. Então, a partir dessa equação 4, nós conseguimos obter a equação fracionária da expressão corretora do método ABM, dada por essa equação 5. Okay? Aqui nós temos, então, alguns resultados. Então, para testar esse método numérico, nós consideramos a versão fracionária da equação logística, definida por meio dessa equação 6, ok? Onde esse d-α representa a derivada de Caputo, de ordem alfa, o n de t é o número de indivíduos em uma certa população, e o r representa uma taxa de crescimento. A solução fracionária dessa equação 6, né, a solução fracionária da versão linearizada da equação 6, ela é dada por meio dessa equação, na qual esse termo E significa a função de Mittag-Leffert de um parâmetro. Okay? Aqui nós temos, então, a solução numérica para a equação logística fracionária para diversos valores do expoente fracionário. Nós podemos observar que, à medida que nós aumentamos o valor do expoente fracionário, a convergência para um estado de equilíbrio ela se torna mais rápida. Para valores menores do expoente fracionário, também ocorre essa convergência para um certo estado de equilíbrio, entretanto, essa convergência ela é mais lenta, ok? Aqui nós temos uma tabela que apresenta o erro das aproximações obtidas pelo método ABM. Então, nós podemos observar que, à medida que nós refinamos o valor do passo H e aumentamos o valor do expoente fracionário alfa, o erro entre as aproximações ele tende a diminuir. Especificamente, se nós olharmos aqui para esse tamanho de passo, H igual a 10 a menos 4 e alfa igual a 1, nós temos o menor erro cometido entre as aproximações. Isso significa que a solução numérica ela está bem próxima da solução exata. Okay? Algumas considerações finais, então, a partir da solução numérica encontrada, observamos que quanto menor for a ordem da derivada fracionária, mais lenta vai ser a convergência da solução para um certo estado de equilíbrio. Para a maioria das simulações executadas, à medida que nós aumentamos o expoente fracionário e diminuímos o tamanho do passo H, o erro entre as aproximações ele tende a diminuir, e como trabalho futuro, espera-se fazer uma comparação entre esse método ABM e outros métodos disponíveis na literatura, com o objetivo de analisar qual método mais adequado na resolução de equações de ordem não inteira. Okay? As principais referências, então, nós temos aqui o livro do Rubens e do Edmundo, que trata sobre cálculo fracionário, a minha tese de doutorado, na qual eu também destaco um pouco acerca dos métodos numéricos, esse artigo do Ortigueira, que ele trata das várias definições sobre derivadas fracionárias, a tese do Robson, onde ele também trata um pouco acerca de métodos numéricos para equações fracionárias, e esse último artigo, no qual é abordado a construção do método de Adam-Besford-Moulton para uma equação diferencial fracionária, ok? E é isso, muito obrigada pela atenção.